Você conhece alguém que já sofreu um AVC, ficou com o movimento dos membros superiores comprometidos, sem força no braço, sem conseguir mexer muito? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a neuroreabilitação com exoesqueletos, num bate-papo com a fisioterapeuta neurofuncional, doutora Luciana Protásio. E esses movimentos que você viu aí no vídeo, que a mão robótica faz, eles são direcionados pelo pensamento do paciente. Incrível, né? Essa fusão existente entre os âmbitos digital e biológico possibilitou à medicina dar um grande salto, um grande passo em relação à assistência à saúde. Uma verdadeira revolução que vem sendo chamada de Saúde 4.0. E vamos começar falando sobre isso com a doutora Luciana Protásio, sobre essa Saúde 4.0 e qual o seu impacto na área de fisioterapia neurofuncional. A Saúde 4.0 é algo que está bem em voga nos tempos atuais, né? Onde se fala de indústria 4.0, saúde 4.0, reabilitação 4.0. E o que é que isso representa? Representa o uso, a inserção cada vez mais da tecnologia dentro da área de saúde, dentro da área da reabilitação também. Porém, isso não significa o uso da tecnologia pela tecnologia em si. Como nós podemos, e aí a fisioterapia neurofuncional dentro dessa saúde 4.0, né, ser usada para que a gente realmente consiga os objetivos com pacientes com condições neurológicas, digamos, um pós-AVC, paciente com tumor cerebral em um hemisfério ou parte de um hemisfério cerebral, alguns tipos de traumatismo craniano, entre outros, que gerem dificuldade de um lado do corpo. Como a tecnologia pode entrar aí? Ela pode entrar como um acessório bem importante para nós chegarmos até uma forma mais precisa de fazer novos ajustes nesse cérebro. E quem são esses novos ajustes? O que é que vai fazer aí? Pela capacidade do cérebro ser plástico, que a gente chama de neuroplasticidade, né? O cérebro ele tem capacidade de se reajustar mesmo após uma lesão, desde que ele receba os seus estímulos de maneira adequada, de maneira correta, de maneira direcionada, que não sejam estímulos em demasia e também não peque, digamos assim, a intervenção por poucos estímulos. E a tecnologia vem a favor disso, junto com as pesquisas científicas que vêm avançando cada vez mais na saúde, né, na saúde do sistema nervoso de maneira geral, mostrando já, evidenciando para nós quais são as vias neurais que são ativadas quando nós observamos um movimento, quando nós pensamos em determinado movimento e mesmo quando a gente está executando algum movimento que aí precise ser melhorado, reabilitado ou quem sabe até mesmo recuperado, né, de próximo a uma situação pré-lesão, digamos que aquele indivíduo tem, né? Agora já deve estar todo mundo curioso sobre essa tecnologia dos exoesqueletos. O que é que são os exoesqueletos? Então, o exoesqueleto, ele é uma tecnologia, né, que foi desenvolvida como uma forma exo, que vem de algo externo, como uma forma externa ao nosso esqueleto próprio, né, a nossa carcaça, vamos dizer assim. E esse exoesqueleto, ele pode ser para membros inferiores, pernas, como também para os membros superiores, braços. A novidade que eu estou trazendo é para a questão do braço, da mão, até mais precisamente, mão e punho. E aí, a ideia desse exoesqueleto é a tecnologia em forma de exoesqueleto, ajudando, auxiliando, né, junto com as vias neurais que são ativadas através do pensamento daquele movimento, a mão, que mão robótica, como alguns chamam, né, ou perna robótica, quando é para membro inferior, que algumas pessoas chamam para ajudar na recuperação desse movimento. E que casos eles podem ser reabilitados com essa tecnologia? Então, o caso mais comum que a gente vê a indicação são para casos de AVC, até por ser uma condição de saúde, uma doença muito prevalente, né, nos tempos atuais, não para idosos, para adultos e até mesmo em jovens e crianças que a gente observa. Então, o exoesqueleto vem nessa finalidade aí para ajudar. Mas a gente também observa isso em pacientes paraplégicos, como a ajuda do exoesqueleto para membro inferior, entre outras
aplicações. Para o membro superior, uma indicação bem comum e com resultados já mostrados cientificamente em pesquisas, bons resultados, benefícios, é para a ajuda, né, do movimento, a reabilitação de mão, dedos, punho e do membro superior como um todo, que fica comprometido, né, com o AVC. Quais são as etapas de tratamento com o mesoesqueleto? Então, como é que a gente faz, né? Nós acoplamos a mão robótica, digamos assim, o exoesqueleto, na mão do paciente, então ele fica mais ou menos assim, como está aqui colocada, né? Na cabeça do paciente fica como uma touca de eletroencefalograma, ele coloca, onde nós vamos indicar para esse paciente guiar o pensamento dele, os momentos de relaxar. E esse pensamento é aleatório? De maneira alguma. Esse pensamento é em cima dos movimentos que ele quer recuperar com o braço. Então, digamos que ele queira segurar um copo com água, uma garrafa com água, café com alguma bebida. Então, ele vai neste movimento. Na hora do pensamento, ele vai pensar em segurar um copo, vamos simular aqui, fechar a mão, ter força, né, suficiente para isso, digamos, trazer até a boca, voltar, ou levantar algum objeto e voltar. E aí, junto com essa imagética motora, como a gente chama, prática mental, pode se ver com esse nome também, a mão, vamos fazer essa etapa, em seguida a mão que está acoplada aqui no movimento vai ajudar a fazer junto. Depois, nós vamos retirar a mão do indivíduo, a mão robótica, né? E vamos treinar os mesmos movimentos que foram treinados com a mão pensados, de maneira livre, né? E aí, isso que é importante, essa associação entre os movimentos imaginários pensados com o direcionamento, para esse pensamento não ficar vagando para outros movimentos ou até preocupações do dia a dia, e que aí vai haver o quê? A intenção é haver ativação das vias neurais, que podem ter sido comprometidas com aquele AVC ou outra situação de saúde. E quando se ativa essas vias neurais, está se ativando também vias que são muito próximas, são similares às vias que executa aquele movimento. Esta é a ideia, né, da recuperação, associando aí a questão cerebral, de como funciona, né, essa dinâmica toda do cérebro, com o uso do exoesqueleto, né? Quanto tempo dura esse tratamento? Então, nosso tratamento inicialmente ele é diário, 10 dias seguidos, e por dia, este tratamento aí, cada sessão, cada atendimento vai variar em torno de 1 hora e 30, porque tem a preparação, né, no paciente de todo o equipamento, e tudo tem que ser feito de maneira muito concentrada, calma, direcionada para aquele movimento. À medida que o paciente vai evoluindo nesses atendimentos, nessas sessões, a tendência é de ser um pouco mais breve. Então, a gente diz em torno de 1 hora e meia por dia. Depois desses 10 dias, é possível perceber já algum resultado? Sim, depois desse período de 10 dias, o que a gente chama de fase de aquisição, digamos, desses movimentos, né? Já pode se observar melhora nos pacientes e que vai variar de caso para caso. A melhora, a gente sempre tem de como o paciente começou e como ele vai estar na reavaliação após os 10 dias. Não é comparando um paciente com o outro, porque tem pacientes que podem chegar mais funcionais, digamos, que apresentem algum movimento, mas sejam movimentos descoordenados, onde ele não consegue ter um movimento harmônico como um todo. E tem pacientes que vão chegar com aquele braço meio travado no corpo e que a mão não abre de jeito nenhum, ele sente como se estivesse rígido, é porque o tônus está muito elevado. E depois desses 10 dias, ele já consegue abrir um pouco essa mão já consegue relaxar. Então, tá como ele deseja para o final de tudo, digamos não, mas já é melhora para ele sim. E aí são pacientes que depois podem entrar numa outra fase para obter mais benefícios. Agora uma dúvida, com relação à fisioterapia convencional, esse paciente que já deve fazer outras terapias, ele deve continuar ou ele para durante as sessões com o exoesqueleto? Sim, ele deve continuar, não é impeditivo para ele estar executando os dois, né, ao mesmo tempo.
E a questão o ponto é, será que ele não vai ficar demasiadamente cansado, né, exageradamente? Porque apesar dele fazer isso sentado, mas há um cansaço mental, né, às vezes até muito maior do que o cansaço físico mesmo. Ele tendo condicionamento, ele suportando, ele pode fazer fisioterapia sem problema. Se ele notar que o rendimento dele, ou o fisioterapeuta notar que o rendimento dele está caindo, tanto aqui na atuação com exoesqueleto, como na atuação, né, na fisioterapia neurofuncional como um todo, então a gente neste período de 10 dias pode diminuir os outros atendimentos para poder obter o melhor resultado, né, render mais nesses 10 dias. E quem está assistindo agora essa entrevista deve estar se perguntando, mas será que isso é para mim? Para o meu pai, para minha mãe? Qual a orientação, doutora Luciana, para essas pessoas? Para saber se esse tipo de reabilitação, de tratamento é para você, de maneira geral, pense. Casos de AVC, independente de ter acontecido há pouco tempo ou já está crônico, está com mais de um ano, ambos têm resultados positivos, sim, né? Até mesmo se não foi AVC, mas foi alguma doença que afetou o seu cérebro de um lado e isso gerou uma dificuldade no seu outro lado do corpo, né, no seu hemicorpo contralateral, digamos, o hemisfério direito que foi o que teve lesão, então o seu hemicorpo esquerdo que sofreu as maiores consequências disso aí, então pode também se encaixar para o exoesqueleto. Qual é a dificuldade para alguns casos? Pacientes que junto com essa lesão que ele teve, ficou com algum déficit cognitivo, com dificuldade de atenção, de memorização, de concentração, porque isso é algo imprescindível para esse tipo de tratamento dar certo, ter bons resultados.